Ei, meus queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos retomar as nossas atividades e nós vamos estudar no módulo de hoje as formas de relevo terrestre e as divisões do relevo brasileiro. O relevo corresponde às variações que apresentam sobre a camada superficial do nosso planeta. Dessa forma, a gente pode notar que o nosso relevo ele apresenta diferentes fisionomias, formas diferentes. O que isso quer dizer? Áreas com diferentes características. Algumas são mais altas, outras são mais baixas, algumas são mais acidentadas, outras são mais planas. Tem várias feições diferentes. Para melhorar essa análise, para a gente poder compreender de uma forma mais dinâmica e como elas vão se revelar, foi elaborada o que a gente chama de classificação do relevo terrestre, com base nas características principais. Nós vamos dividir em 4 grandes grupos ou 4 grandes formas de relevo: as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Esse é o foco dos nossos estudos orientados de hoje. Dentro desse esquema, a gente consegue perceber alguns deles. Por exemplo, quando eu tenho, isso é um corte, que a gente vai chamar de, na geologia e na geografia, de corte de relevo, que é um relevo terrestre dividido em submarino e continental. No submarino, nós vamos ter a região abissal, a região pelágica, o talude continental, que já está bem mais próximo ao continente, e a plataforma continental. Nas áreas próximas ao litoral, nós vamos ter as planícies. Ao começar a elevação, nós vamos ter as regiões de planalto. Onde nós estamos aqui, por exemplo, é o início do Planalto brasileiro. E nós vamos ter 2 tipos de depressão. Temos a depressão que é absoluta, quando ela estiver abaixo do nível do mar. E nós temos a depressão relativa, que são terrenos acidentados, mas que não estão abaixo do nível do mar. E, claro, as montanhas, que são áreas mais elevadas. As montanhas são áreas com mais de 4.000 metros de altimetria e ela tem uma extensão territorial bem extensa. Vamos a um por um deles. Relevo submarino. Dentre as áreas que compõem um relevo submarino e que vem apresentando mais promissora para o desenvolvimento de atividades humanas, é a plataforma continental. É lá que nós vamos ter exploração de petróleo, exploração pesqueira e assim por diante. Que ela está num prolongamento do continente, ela abrange áreas com menores profundidades. Normalmente chega até 200 metros de profundidade. Essas regiões são denominadas para atividades de grandes explorações, como eu disse para vocês, que eu vou ter gás natural, pesca, atividades turísticas, petróleo e assim por diante. Dentro das formas de relevo submarino, aqui eu tenho outro corte geológico para a gente poder, nesse esquema, para a gente poder compreender. Ali tem um continente com um rio, né, chegando até o mar. A plataforma continental é essa área que nós vamos ter, está chamando, que tem até 200 metros de profundidade. Quando ela termina, nós vamos ter os taludes, que é quando começa a ter uma maior profundidade. Os taludes têm pequenas elevações, mas que não ultrapassam o nível do mar. Então, nós vamos chamar de guites. Nos arcos de ilhas, que são terrenos mais elevados e que ultrapassam o limite da linha do mar. Estão acima, né, do nível do mar. Então, nós vamos chamar arcos de ilhas. A dorsal oceânica é aquela região que tem normalmente um encontro de placas tectônicas. São áreas com constante atividade tectônica. E normalmente nós vamos ter a formação de região pelágica, que são as planícies submarinas próximas a montes marinhos. São grandes montanhas, mas que ainda não ultrapassaram o limite da linha da água, tá? Não chegaram aqui sobre a água. E nós temos as ilhas que são vulcânicas. Essas ilhas vulcânicas, nós temos o exemplo do Havaí, o estado dos Estados Unidos, que é o Havaí. O Havaí é uma ilha, um arquipélago, né, de ilhas vulcânicas. Eram vulcões que estavam extintos ou não e que formaram algumas ilhas. Temos o relevo continental.
Tendo por base os estudos sobre as formas da superfície terrestre, a gente pode dividir o relevo em 4 grandes formas, como eu disse no iniciozinho: planalto, planície, depressões e montanhas. Os planaltos são superfícies que podem apresentar diferentes aspectos. Eu vou encontrar serras, chapadas, morros, escarpas. Lembra que a gente aprendeu lá no ensino fundamental? Esses morros que a gente tem aqui em volta, na verdade, são morrotes, tá? Porque morros são grandes extensões. O que vai resultar no trabalho de erosão sobre as rochas que são cristalinas. Rochas cristalinas é porque elas são de origem de quartzo. Nós vamos ter as rochas basálticas, que são rochas de origem de basalto. O basalto é um mineral que ele é formado principalmente por atividade vulcânica. E as rochas sedimentares. Por definição, elas são áreas de um processo de erosão com maior do que o processo de sedimentação. No caso do Brasil, o Planalto da Borborema, lá no Nordeste, o Planalto Central e o Planalto Meridional são os grandes planaltos brasileiros. Depressões, como eu disse no início, são áreas que ficam deprimidas. Não é triste não, tá, gente? Só são rebaixadas em relação às regiões que são próximas a elas. Tais áreas elas vão sofrer um acentuado processo de erosão. Se dividem em absolutas e relativas. Absolutas quando estão abaixo do nível do mar. Relativas quando elas são mais baixas em relação a áreas vizinhas. E as planícies são geralmente altitudes bem baixas e mais aplanadas, onde há um maior processo de sedimentação. O que é isso? O acúmulo de deposição de sedimentos com milhões e milhões de anos. Nós vamos ter as planícies que são de origem de rios, como é o caso da planície amazônica, e as planícies de próximo ao mar, né, que são mais próximas ao mar. E nós vamos ter o relevo brasileiro, que ele se formou a partir de estruturas geológicas compostas principalmente por formações sedimentares, que são bem recentes e estruturadas de formas vulcânicas e cristalinas, de idade muito antiga. O nosso terreno, para vocês terem uma ideia, o Pico da Bandeira, ele é muito, mas muito mais velho do que o Everest, porque ele é processo natural, bem antigo, mesmo sendo de dobramentos antigos, cristalinos, ou também chamado de escudo cristalino, são fatores exógenos, como a gente viu na aula anterior. Já o Everest, ele já é um dobramento moderno, ele está em formação pelo encontro de placas tectônicas. Como eu disse, o seu processo de formação e transformação é muito influenciado pelos fatores exógenos, que são os agentes formadores e moduladores do relevo que estão atuando na superfície do nosso planeta, que a gente viu no estudo orientado anterior. Além disso, a sua formação não foi impactada pela grande movimentação tectônica ocorrida no período terciário, que foi entre 65 e 1,5 milhão de anos atrás. Que foi responsável pela formação dos dobramentos que são mais recentes, né? Esse, de 1,5 milhão de anos para cá. Como é o caso dos Andes, o caso do Himalaia, como eu citei anteriormente. Em consequência do processo de formação do relevo brasileiro, ele vai se caracterizar pelo predomínio de áreas médias e de baixas altitudes, já que no Brasil não houve a formação de dobramentos modernos, e sim dos escudos cristalinos mais elevados, eles foram extremamente desgastados pelos agentes modeladores externos do relevo. É por isso que eu afirmei para vocês que o Pico da Bandeira é bem mais antigo do que o Himalaia, do que o Everest, por exemplo, e é por isso que a gente sempre afirma que o nosso terreno é extremamente antigo. O nosso solo, por exemplo, é estudado por geólogos e geógrafos do mundo inteiro por essa característica de ser terrenos bem antigos. Com base nisso, dentro das 4 classificações de terreno, o Brasil não tem montanhas. É uma terminologia muito utilizada ainda. Exemplo, lá na cidade de onde eu venho, tem um evento anual que é turístico, vem gente do Brasil inteiro para participar. Carnaval das Montanhas, Festival das Montanhas, mas não tem montanha no Brasil. Por que eles utilizam? Ali em Espera Feliz, por exemplo, tem um hotel que é o Hotel Montanhês. É errado? Tecnicamente, sim, porque geologicamente não tem montanha no Brasil. Contudo, a gente tem que levar em consideração a terminologia cultural. Por exemplo, os índios, todos os anos acontece um evento em Douros do Rio Preto, que é o encontro de pajés e xamãs. Vem pajés e xamãs do Brasil inteiro e de boa parte do continente sul-americano.
E eles vão para o Pico do Cristal, porque eles reconhecem o maciço do Caparaó como uma montanha sagrada. Ah, mas então eles estão errados? Não, não estão. Eles estão errados geologicamente, mas culturalmente se chama de montanha uma elevação muito alta. Mas geologicamente nós não temos montanha, ok? Vamos à classificação do Dr. Haroldo de Azevedo. No século XX, os estudos acerca do relevo brasileiro tornaram-se muito constantes. No final da década de 1940, foi elaborada pelo professor Haroldo de Azevedo a primeira divisão do relevo brasileiro. Isso consta na apostila de vocês, divulgada amplamente nos livros didáticos. Ela consistia na divisão de critérios que eram altimétricos, a altura em relação ao nível do mar. E eram 4 planaltos, 3 planícies, com destaque no Planalto brasileiro. Nós estamos vendo aí em laranja o Planalto das Guianas, em verde as planícies de terras baixas e em amarelo o que ele chama de Planalto brasileiro. Desde a planície costeira, planície gaúcha, Planalto meridional, Planalto atlântico, Planalto central, planície do Pantanal, planície amazônica e o Planalto das Guianas lá em cima. A divisão do professor Haroldo de Azevedo, considerada apenas planaltos e planícies. Essa simplicidade, ela redundou em alguns equívocos, como, por exemplo, planície gaúcha, que na realidade é um planalto de baixas altitudes. Então, por isso foi corrigida. Temos também a classificação do professor Aziz Absarri, desculpa. A gente viu do Dr. Haroldo de Azevedo, e nós vamos ver agora a classificação do Aziz. O Aziz morreu em 2014 e é considerado até hoje o maior geofísico do continente americano e um dos grandes e maiores geofísicos do planeta. Na década de 60, o eminente professor Aziz Absarri, pernambucano, brasileiro com esse nome de turco, elaborou uma divisão do relevo brasileiro mais detalhada, utilizando os recursos da aerofotogrametria, que são os estudos de fotos aéreas, né? Além de aspectos altimétricos. Ele considerou os processos geomorfológicos na geologia e na formação do relevo, para classificar as unidades de relevo. A divisão do professor Aziz resultou em 7 planícies e 7 planaltos e 3 planícies. A diferença mais marcante dessa classificação em relação à do professor Haroldo de Azevedo é a subdivisão do Planalto Atlântico e do Planalto Maranhão-Piauí, além do nordestino, e das serras de Planaltos Leste-Sudeste. Nós vamos ter em verde, então, das Guianas brasileiro, em amarelo o central, em rosa o meridional, em amarelo mais ouro o nordestino, em azul serras e planaltos leste e sudeste, em cinza o Planalto Maranhão-Piauí, em vermelho o Uruguai e o Rio-Grandense. E as 3 planícies do Aziz era a planície das terras baixas amazônicas, as planícies das terras baixas costeiras e a planície do Pantanal. Por último, do professor Jurandir Rosa. O professor Rosa ainda está vivo e em meados de 90, utilizando também de aerofotogrametria, sensoriamento remoto, principalmente no projeto Randam Brasil. Pesquisem, o livro de vocês tem um textinho sobre o projeto Randam, é muito interessante. O professor Ross, ele fez essa classificação. A classificação dele é a que nós utilizamos hoje, e ela é extremamente usada para agricultura, exploração de recursos naturais, preservação do meio ambiente, ocupação de infraestrutura. Ela é extremamente detalhada. Nós vamos ter aí, então, em roxo, os planaltos, em verde, as planícies, e em amarelo, nós vamos ter as depressões. Olha como o dele foi bem mais detalhado. Ah, porque ele fez bem feito e os outros não? Na verdade, não. Eles fizeram com base na tecnologia que tinham naquele período. Daqui a alguns anos, outro geólogo vai fazer, outro geógrafo, né, ou geólogo, vai fazer uma nova classificação, quem sabe mais detalhada do que essa daí. E dentro das 3 classificações de terreno que nós vamos encontrar no Brasil, planalto, planície, depressão, porque nós não temos montanha, vamos fixar isso aí. Nós temos aqui dividido, para vocês poderem compreender, cada uma delas. Então aí, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11
são de Planaltos. Tem a listinha aí para vocês poderem conferir. Do 23 ao 28 as planícies, e nós vamos ter aí o 12 até o número 22, as depressões. No caso de Carangola, nós estamos aí no Planalto 7, no Planalto, desculpa, e serras do Atlântico Leste e Sudeste. E vamos trabalhar, meninos? Eu quero que vocês façam a atividade número 1 e 2, que está lá na página 185. Ah, outra coisa, são de múltipla escolha, então eu quero um pequeno texto comentando, vocês justificando por que a alternativa que vocês escolheram está correta. Vocês vão mandar para mim no dia 5 de maio, a próxima terça-feira, até meio-dia e 20. Olha só, tem muitos de vocês que não me mandaram atividades e às vezes têm falhado com elas. Então vamos repor o tempo perdido aí, eu estou marcando tudo que todo mundo está fazendo, até para contabilizar isso para vocês depois, tá bom? Então todo mundo fazendo atividade. No mais, meus queridos, um monte de beijo no coração de cada um de vocês. Eu estou com muita saudade da gente estar em sala, de forma presencial. Tenho sentido muita falta mesmo disso, mas principalmente esse momento a gente está vendo o quanto está sendo sério a gente se prevenir contra o Covid-19. Então todo mundo se cuidando, tá bom? Beijo para todo mundo, fiquem bem e amo mais que Milton Santos. Até a próxima semana.